Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aulinha. Vamos falar um pouco agora sobre a Revolução Francesa, certo? Então vamos lá, pessoal. É, Primeiro, vamos nos lembrar, vamos pensar o seguinte num conceito de revolução, tá? Então, a gente precisa entender o que é uma revolução e pensar um pouquinho da importância de se refletir sobre a Revolução Francesa e os aspectos que são relevantes para o mundo contemporâneo, tá? Primeiro, vamos entender assim como a revolução como sendo uma subversão da ordem e da estrutura política, econômica e ou social, né? Então é como se eu tivesse a capacidade de fazer com que a estrutura política, social, econômica, ela fosse subvertida, ela sofresse uma inversão, certo? Portanto, nós temos que entender a revolução como um processo finito, porque eu estou tirando a base, eu estou invertendo essa estrutura e ela uma hora tem que parar para que não aconteçam movimentos de revolução que sejam cíclicos nesse sentido, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o que está acontecendo na França para que role esse processo revolucionário. Então, a França ela estava marcada ainda por características bastante fortes do período feudal. E quais características que incomodavam bastante essa estrutura francesa? Era todos os privilégios que a nobreza dispunha, né? Então, esses privilégios, eles consistiam, por exemplo, no direito de não pagar impostos, ou ainda nos privilégios que aquela antiga elite do sangue azul desfrutava, inclusive no que diz respeito à posse das terras, né? Então, esses privilégios eles ficaram marcados. Mas o que está acontecendo? Não é? A França ela vai passar por um processo de aumento populacional. É claro que isso é proveniente do desenvolvimento técnico aplicado à agricultura. Entretanto, esse desenvolvimento técnico ele não era compartilhado por todos e em todos os lugares. Portanto, nós percebemos que houve sim um maior aumento populacional, entretanto, a produção de alimento ela não acompanha essa curva ascendente da população, ficando a produção mais otimizada apenas nas terras que estavam sob o controle dos nobres. Aquelas pequenas propriedades que ainda se valiam de quase que um conceito de servidão, eles não dispunham das mesmas condições de todo o aparato técnico suficiente para que a produção fosse otimizada, não é? Então, junto com isso que está acontecendo na França, nós começamos a perceber que a burguesia ela vem ascendendo com muita força desde o período medieval, não é? E essa burguesia ela começa a sustentar o Estado com as atividades que ela desenvolve. E, de uma forma quase que natural, esses burgueses que fazem atividades comerciais e sustentam o Estado, eles começam a passar por um momento de reflexão e pensam, já que eu estou bancando o Estado, por que eu não vou querer saber onde esse dinheiro vai ser empregado? Ou onde os recursos que eu arrecado estão sendo alocados? Ou seja, eles vão começar a questionar o uso do dinheiro que eles mesmos colocam dentro do território francês, pensando em, já que eu sustento, por que eu não vou determinar onde os recursos são alocados? Porque se eu determinar, claro que eu vou criar uma base de condições para que eu, burguesia, seja beneficiado, certo? Ao mesmo tempo que isso acontecia, os camponeses também se sentiam desconfortáveis pelas condições que eles viviam, tendo que praticamente sobreviver em meio a um processo de servidão. Aquela da Idade Média, que eles tinham que pagar um monte de tributos às obrigações, corvéia, talha, banalidade, mão morta. Então, tudo ainda parecia uma realidade no mundo camponês. E isso apresentava, às vésperas do processo revolucionário, ali de 1730 para frente, um certo descontentamento por parte da população. Bem, o que começa a acontecer, gente? A sociedade francesa, então, ela está dividida desta forma. Eu quero que vocês vejam essa imagem para vocês entenderem mais ou menos o que a gente está querendo mostrar.
Eu tenho aqui uma sociedade estamental, né? Ou seja, é uma sociedade que ela está dividida em estamentos. Portanto, o meu referencial para dizer como é que essa estrutura social ela foi pensada é o poder. Então, nós colocamos de modo vertical, né, o primeiro estado sendo representado pelo clero, o segundo estado representado pela nobreza e o terceiro estado, que nós brincamos que é todo o resto da população, é composto pela burguesia, por camponeses, pela população urbana pobre, na figura do sans-culotte. Então, todos esses representantes do terceiro estado, eles estão aqui numa porcentagem que eu mostro para vocês de aproximadamente 97% da população francesa. Então, vejam, primeiro e segundo estado representam juntos 3% da sociedade francesa. E os outros 97% estão nesse terceiro estado, que é uma camada extremamente heterogênea populacional. Quais as características dessa estrutura social? Quando eu tenho uma sociedade estamental, eu tenho praticamente a impossibilidade de ascender socialmente, ou seja, não há mobilidade social. Por quê? Porque cada um desses estamentos ele é fechado. E é fechado por quê? Porque o meu critério para desenhar essa estrutura social é o poder. Nunca esqueçam disso. Portanto, eu não estou fazendo valer uma estrutura econômica como uma sociedade de classes. Eu estou dizendo que essa estrutura social ela é dividida dessa forma porque quem tem mais poder está no topo, quem tem menos poder está na base, certo? Bem, e o que tem de especificidade de cada um desses grupos aqui? Ó? Observem bem na minha projeção. Primeiro e segundo estado, eles detêm controle das terras, eles detêm controle dos cargos de prestígio e eles detêm todos os privilégios sociais dos quais eles estão inseridos. E eles não pagam impostos. Ao terceiro estado cabe o quê? Não é? Deixa eu voltar aqui que eu passei. Ao terceiro estado cabe as obrigações, que são aquelas antigas, parecidas com as feudais, e o pagamento de impostos. Por isso que tem uma representação clássica, que eu acho que vocês já devem ter visto, que é essa daqui, ó. Essa imagem que aparece lá, um homem abaixado com dois outros em cima dele, que representa o terceiro estado carregando nas costas essa sociedade. Daí a própria elaboração dessa ilustração mostra para a gente uma crítica bastante ferrenha dessa estrutura social francesa às vésperas do processo revolucionário. Muito bem. De acordo com essa estrutura que a França estava vivendo, começa a se sentir alguns problemas sociais, como, por exemplo, se eu tenho dificuldade de trabalhar e eu não consigo comer, eu não consigo honrar com as minhas obrigações, nem com a minha própria sobrevivência, eu vou começar a me posicionar avesso a quem representa o poder na minha sociedade. Então imagina, se eu enxergo nessa sociedade que quem tem mais poder é o nobre, é o rei, eu vou entender que eles são os responsáveis pela situação que eu vivo. Portanto, as revoltas elas vão começar a estourar na França porque eu tenho uma diminuição da oferta de alimentos e o que acaba desencadeando no aumento dos preços desses mesmos alimentos, tornando inviável o acesso à própria comida. O Estado ele vai começar a diminuir a arrecadação, porque a produtividade também diminui, o que faz com que eles aumentem a exploração sobre o terceiro estado. Então, eles vão querer suprir a falta de recurso através do aumento da exploração do terceiro estado. Bem, como é que o terceiro estado ele reage? Eles serão veementemente contra essa estrutura e eles vão buscar o fim dos privilégios feudais. Então, eles vão em cima de tudo aquilo que era benefício do primeiro e do segundo estado para que eles pudessem ter uma melhoria na sua condição de vida. Isso nós estamos falando na prática, na vida cotidiana.
Mas eles começam a trazer para a gente uns dados bastante interessantes, mostrando que o pensamento iluminista ele passa a ser difundido na França. Então, se passa a ideia de que há uma popularização ao acesso dessas ideias. E essas ideias, vocês estudaram já em outros módulos, você sabe muito bem que vêm para refutar as antigas monarquias absolutistas. Eles vêm para mostrar que o poder não deve ficar nas mãos de um monarca de modo ilimitado e muito menos que esse poder ele é oriundo de uma divindade. Não foi Deus que deu o poder a esse homem, porque eles estão sofrendo na pele toda a opressão desse sistema que não possibilita nem a manutenção da própria vida, né? Junto com isso, a França, ela através do seu Estado, ela é derrotada na Guerra dos Sete Anos, uma das milhares que eles travam junto aos ingleses, e eles vão participar da Guerra de Independência dos Estados Unidos contra os ingleses, o que vai gerar um aumento de gastos do Estado francês em relação àquilo que arrecada, potencializando ainda mais toda aquela exploração ao terceiro Estado. Muito bem. Nesse sentido, nós chegamos a um contexto. Qual que é? A França, ela vive uma crise de natureza econômica que acaba desdobrando em problemas sociais e políticos. Para tentar conter essa avalanche de problemas que a França está vivenciando, eles tentam resolver essa proposta. E eles se reúnem, né, numa assembleia que nós chamamos de Assembleia dos Notáveis, já às vésperas da Revolução. Essa Assembleia dos Notáveis, como o próprio nome diz, ela é uma reunião feita para o primeiro e o segundo Estado, porque eles são considerados notáveis, né? E qual que era a ideia? O homem que era responsável pelas finanças na França, o senhor Calonne, ele vê que a única possibilidade de sair dessa crise econômica que a França vive era fazendo com que os notáveis pagassem impostos, porque havia uma insustentabilidade econômica, porque só o terceiro Estado pagava impostos e o primeiro e o segundo gastava todos os recursos que estavam sendo arrecadados. Os notáveis, obviamente, se negam a qualquer tipo de proposta nesse sentido e o ministro, agora substituído, o senhor Necker, ele convence o rei a convocar uma assembleia que seja um pouco mais ampla, uma assembleia consultiva, chamada Assembleia dos Estados Gerais, onde eu reúno os notáveis mais o terceiro Estado. A pauta era a mesma. Eles queriam uma solução para esse problema econômico vivenciado pela França. E das soluções propostas, novamente, a ideia de que primeiro e segundo Estado pagassem impostos. Eles de pronto se negaram e propuseram, então, uma votação. E essa votação, ela também gera um outro debate nessa Assembleia dos Estados Gerais, porque eles queriam, primeiro e segundo Estado, que a votação acontecesse através da representação por Estado, ou seja, cada um dos estados teria um voto. Então, é claro que primeiro e segundo Estado fariam uma aliança e o terceiro Estado perderia sozinho. Mas a outra proposta com relação ao voto era que a votação acontecesse de que modo? Através do número de votos, como se fosse uma votação de número absoluto. É claro que o terceiro Estado venceria, porque ele tinha mais de 500 deputados representados na Assembleia, ao passo que os outros dois tinham na casa de 230, 260, mais ou menos. Então, poderia acontecer, sim, uma vitória do terceiro Estado frente ao primeiro e segundo. Neste momento em que há a negação desta proposta, o terceiro Estado ele se retira da Assembleia dos Estados Gerais e ele vai para uma sala onde se praticava um jogo, né, a sala de Pella, que era apenas um lugar frequentado pela nobreza. E eles se auto-intitulam Assembleia Nacional Constituinte, a própria revelia do rei Luís XVI. Quando eles fazem isso, eles começam a trazer outras pautas que não eram só econômicas, como as políticas e as sociais.
Nesse momento, nós dizemos que estamos às vésperas do processo revolucionário eclodindo. Mas o rei, com medo que esse tipo de situação saísse do controle, ele vai reconhecer a existência dessa Assembleia Nacional Constituinte e ele induz primeiro e segundo Estado a participarem desse processo. Quando ele pensa nisso, quando ele induz a essa participação, ele, na verdade, está querendo arrumar tempo para que ele articule um processo contra-revolucionário e destitua, de uma forma bastante rápida, essa organização do terceiro Estado. Mas, quando o rei começa a articular esse tipo de posicionamento, o terceiro Estado reunido começa a notar que existem, inclusive, algumas tropas que estão indo para os arredores de Paris com o objetivo de acabar com aquela reunião que, de certa forma, estava sendo protagonizada pelo terceiro Estado. Sem esperar muito tempo, o terceiro Estado se arma, vai até a Bastilha, que é a prisão dos nobres, toma a Bastilha e, neste momento, de forma simbólica, está tomando maior representação monumental do poder da nobreza dentro da França. Quando eles fazem isso, e concomitante a este processo, no campo algumas revoltas também passam a eclodir, mas revoltas que buscam a abolição dos direitos feudais. Talvez não necessariamente contra o próprio rei, só que dentro de um processo na França inteira, isso começa a causar um temor por parte, principalmente, dos antigos defensores da realeza, frente ao que estava acontecendo a partir de Paris. Portanto, pouco tempo depois desse processo, eles já aprovam a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, cuja sua base, os elementos centrais, eram a liberdade, a igualdade, a garantia da propriedade privada e o direito de resistência à opressão. Ou seja, se nós prestarmos atenção nesses valores que estão sendo colocados, nós estamos falando, sim, de valores de contestação a esse sistema opressor que eram as monarquias absolutistas, num contexto completamente diferente, que era já às vésperas de um século XIX que vai carregar para si os fundamentos da Revolução Industrial, não é? Principalmente os fundamentos econômicos desse processo. Junto com essa declaração, houve o confisco dos bens do clero, através da Constituição Civil do Clero. Tomado o poder, nós começamos a notar as primeiras transformações que vão acontecer na França depois da tomada da Bastilha. Mas percebam, tomamos a Bastilha, mas o processo revolucionário ele não acaba. É uma etapa muito importante a tomada da Bastilha, tanto que é um marco da Revolução Francesa. Só que tomada a Bastilha, nós precisamos saber que tipo de decisão vai ser tomada agora nessa França que tem a pretensão de destituir o poder monárquico. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, a França, depois da queda da Bastilha e a tomada do poder por parte dos revolucionários, ela vai formar uma monarquia constitucional, onde ela ainda reconhece o poder executivo na figura do rei, mas vai colocar o poder legislativo na mão de assembleias, e essas assembleias compostas por deputados eleitos para mandatos de 2 anos. Para que eu pudesse participar desse processo de eleger deputados e da própria vida política, ou seja, para que eu fosse cidadão nessa França revolucionária, eu precisava ter recursos, eu precisava ter posse. Então nós dizemos que para ser cidadão se estabelece um critério censitário de participação. Ao mesmo tempo que esse processo está acontecendo, o rei, tentando abafar esse processo revolucionário, ele tenta fugir da França, num evento chamado Fuga de Varennes. Enquanto ele estava fugindo, a sua carruagem é abordada e ele é preso neste processo. Ele é como se fosse alguém que estava traindo a própria França. Bem, a Constituição ela acaba ficando pronta. Essa Constituição pronta, claro que ela é enorme, mas nós temos como pontos principais, primeiro, a abolição dos direitos feudais, o estabelecimento de igualdade civil e o fim
daquela sociedade de ordens que é aquela que nós mostramos com aquela imagem do lado. Isso está abolido. As terras que pertenciam à igreja, elas foram tomadas e vendidas à burguesia e a alguns pequenos proprietários que tinham condições de comprar. Esse dinheiro ia servir para bancar esse Estado que estava nascendo. E a igreja, agora, sem as suas terras, por isso que eu coloco essa setinha aqui para vocês, ó, já que ela não tem mais terras, ela precisa de alguma forma de sustentação. Portanto, o clero, já que esta sociedade estamental ela foi desmontada, o clero agora é considerado uma instituição social. Os padres, eles são praticamente reconhecidos como funcionários públicos. Portanto, eles vivem sob a dependência financeira do Estado. Bem, quando esse projeto de revolução ele está se instituindo, os revolucionários também mostram a sua própria contradição dentro de projetos de poder. Vocês estão lembrados que o terceiro estado ele é heterogêneo. Eu tenho desde a alta burguesia até o empobrecido do espaço urbano. Então, nós temos aqui dois projetos revolucionários. Né? Projetos, na verdade, temos vários outros, mas os que se destacam aqui, eles ficam presentes na reunião chamada de Convenção Nacional, onde eles vão debater quais são os formatos possíveis para uma nova França agora revolucionária. Por isso que eu digo que, neste momento, os revolucionários dizem a revolução acabou. Precisamos agora debater internamente os projetos de revolução. Coloco para vocês duas tendências que eu quero que vocês vejam. A tendência dos girondinos e a tendência dos montanheses. Dentro dos montanheses, nós temos os jacobinos, uma ala um pouco mais radical e que está ligada ali à Comuna de Paris, que é uma nova forma de administrar o território francês. Os girondinos, eles representam a alta burguesia francesa e eles propõem a proclamação de uma república na França e que o processo revolucionário ele seja espalhado pelo território europeu. Os montanheses, eles são compostos pela pequena burguesia e eles entendiam que deveria haver uma ampliação da participação política na França para que a revolução se consolidasse. Né? E a revolução deveria ser circunscrita ao território francês, ou seja, interna. O avesso da proposta dos girondinos que queria espalhar o processo revolucionário. Gosto de colocar para vocês como destaque a liderança do senhor Robespierre. O rei Luís XVI, depois da sua fuga, ele é submetido a um julgamento, ele é condenado à morte, como vocês já conhecem esse processo, mas ainda existe uma pressão externa por parte de outros países que estão vendo a desestruturação da monarquia francesa para que a revolução não seja bem sucedida. Quando eles estão fazendo esse tipo de debate interno na convenção, os jacobinos acabam assumindo o poder para eles. E os jacobinos assumindo o poder, eles vão tomar uma série de condutas que acabam, de certa forma, fragmentando esse terceiro estado que estava junto no processo revolucionário. Ações dos jacobinos no poder, que no caderno de vocês está escrito como montanheses, tá? Já vamos direto para os jacobinos. Primeiro, eles estabelecem o Edito do Máximo, né? Que é o tabelamento de preços dos produtos. Para que não haja um aumento exagerado de alguns produtos, eles vão criar um tabelamento, até para ter um acesso mais popular a todos eles. Segundo, os ricos eles vão pagar mais impostos para poder sustentar a população empobrecida da França. A educação ela é agora obrigatória e gratuita para todas as pessoas, não é? Sob várias penalidades, caso isso não aconteça. Eles vão vender as propriedades de quem fugiu, de quem emigrou da França para bancar o próprio Estado que está sendo estruturado. E eles também passam a ameaçar aqueles que supostamente estão lutando contra a revolução. Não é? E qual que era a ideia? Era pegar as terras desses supostos traidores e distribuir para os pobres. Não é?
Nesse contexto que vocês estão vendo, existe uma criação de um certo mal-estar dentro do território francês, porque é como se esse processo tivesse se radicalizado, não é? Então, a resposta imediata foi uma tentativa de retirada dos jacobinos no poder. Os jacobinos, se vendo desesperados e vendo que o processo revolucionário podia sair do próprio controle, eles passam a prender um grande número de pessoas acusadas de traidores. Muitas pessoas morrem nas prisões sem julgamento, chegando a um número de entre 20 e 30 mil pessoas. Muitos são presos, julgados, condenados e executados no mesmo dia. Claro que com o advogado do Estado, representado pela figura dos jacobinos, e que vai gerar aquele mal-estar que nós conhecemos como o período do terror. Esse período do terror, ele chega a um nível de desequilíbrio da estrutura revolucionária tão grande que os próprios jacobinos entram em conflito. E as lideranças também passam por sérios problemas, sendo que essas lideranças elas acabam brigando entre si e o próprio Robespierre, lembra que eu falei no slide anterior, ele acaba sendo executado. Então, o mecanismo de repressão que ele cria foi o mesmo que o levou à morte. Bem, isso acaba mostrando para a gente que existe uma contradição interna muito grande do posicionamento dos jacobinos em relação ao próprio processo revolucionário. E as bases de apoio que eles tinham, inclusive o poder da Comuna de Paris, também se distancia desses revolucionários, de modo que agora eles se tornam um alvo fácil para perder o poder. Os girondinos, representantes da alta burguesia, eles veem que agora é a oportunidade para poder tomar a dianteira do processo revolucionário e conter aquelas ações que iam dar diretamente de frente com o que eles tinham muito medo, que era, eu vou retomar aqui para vocês, todas essas ações, vejam, imagina rico pagando mais imposto, eles perdendo a propriedade de terra, então para eles isso era algo terrível. Portanto, os girondinos, eles ascendem o poder e eles vão substituir o poder executivo, lembra que estava lá na figura do rei, agora por um diretório composto aí por alguns diretores que tinham o seu mandato de 5 anos e ficava trocando sazonalmente. Quando isso acontece, a instabilidade ainda não acaba no território francês. Nós temos alguns movimentos que eles partem de fora da França para dentro, que tentam derrubar a Revolução Francesa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns lugares que aderem a esse processo revolucionário. Nesse contexto de tentativa de garantir que o processo revolucionário francês seja bem sucedido, vai surgir a figura de Napoleão Bonaparte. O Napoleão ele é responsável por sufocar os movimentos que são contra a Revolução Francesa. E ele acaba virando uma figura de destaque. O seu protagonismo fica nítido dentro da França pela sua capacidade de estratégia militar e pelo novo formato de contenção desses movimentos pró-realeza que estão acontecendo na França. E isso dá uma projeção tão grande ao Napoleão que ele vai acabar empreendendo um golpe chamado 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, onde ele concentra o poder nas mãos dele. E ele é visto como a única figura capaz de apaziguar as tensões que foram criadas pela Revolução Francesa em território francês. Gostaria de fechar a nossa discussão sobre a Revolução Francesa, porque agora nós vamos falar da expansão napoleônica, né, posteriormente, e lembrar vocês que o 18 Brumário do Napoleão Bonaparte é um golpe de Estado onde ele concentra o poder nas mãos dele, né? Ele vai ter uma centralidade no processo político francês. Só que nunca esqueça, não há golpe, não há revolução se não tiver apoio. E o Napoleão, ele tem um apoio amplo da burguesia que prefere colocar nas mãos de um representante do exército a administração francesa do que permitir que uma burguesia revolucionária, tipo os jacobinos, permaneçam no poder.
Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ajudado um pouquinho essa nossa reflexão sobre a Revolução Francesa. Façam os exercícios, bons estudos e até logo, minha gente. Muito obrigado pela atenção.